Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui do Além dos Bancos, podcast da Igreja Batista do Parque das Nações, para contar testemunhos, histórias e hoje para falar também sobre missões, falar um pouco sobre a causa missionária ao redor deste mundo. Com a gente, Lucas, a Flecha. E aí, meu filho, tudo bem? Fala, pastor. Estamos aí mais um episódio. E hoje recebendo um grande amigo meu aí, teremos a honra de falar com ele. Não vou apresentar, como sempre, eu dou sempre uma apresentação, mas não revelo o mistério, porque eu sempre deixo para o convidado aí falar um pouco sobre ele, né? Então, estou muito feliz com esse episódio e vamos lá. É isso aí. E como o Lucas falou hoje, um grande parceiro do Lucas, missionário internacional. Estamos chique aqui, hein? Além dos Bancos, atravessando o mundo. Obrigado, André, por ter aceito o nosso convite, nosso papo. Bem-vindo aqui com a gente. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom, Lucas, Pastor Caleb? Beleza. E a igreja que tá assistindo, tá ouvindo? Bom demais estar aqui com vocês. Isso aí. Bom, Lucas, faça as honras aí de contar então um pouco da história que vocês têm, né? Você e o André, há muito tempo aí essa amizade. Como é que vocês se conhecem, né? Um pouco da missão do André. Enfim, tá com você aí a bola. Bom, já faz uma observação antes, é que a gente já tem 2 participantes internacionais, hein? É verdade. Lá do Chile Já e agora atravessamos a cordilheira. Então, eu conheci o André basicamente lá em 2018, quando eu fui para o Ceará fazer uma missão de curto prazo, e aí eu voltei, e aí ia ter um encontro de jovens lá na igreja para falar sobre missões, né? E aí eu que tinha acabado de voltar com outro amigo, a gente falou, e outro amigo em comum nosso, o Luiz, chamou o André para ir, né? E dar uma palavra também. E aí eu conheci o André lá. E aí depois desse encontro, olha como foi a coisa, né? O outro amigo meu, ele era bem doidinho, né? Graças a Deus. E aí ele falou assim, não vamos falar para ninguém, mas depois desse encontro a gente vai evangelizar lá no centro de Santo André. Então acabou o encontro, jogou todo mundo num carro e foi para Santo André. E aí eu conheci o André lá. A gente trocou uma ideia e aí ele falou sobre a obra missionária na Espanha, que naquela época ele estava se preparando para ir, né? Então foi nesse contexto que a gente se conheceu. Isso aí. Então, André, chegou a esse sonho, né? Realizou o sonho, vamos pôr assim, né? De atender o chamado de ir para uma missão transcultural na Espanha, um ambiente que às vezes o pessoal fala assim, evangelizar na Europa é tranquilo, né, Lucas? Quero ver evangelizar lá no Iraque, lá não sei aonde, né? O pessoal tem um pouco de resistência e às vezes o mau entendimento. Eu conheço missionários na Itália, né? E a gente sabe que a Europa passa por um esfriamento muito grande espiritual. Como é que tá então, André? Conta um pouco pra gente aí dessa história, desse chamado, né? Como é então ser esse missionário num lugar aí onde as pessoas pouco veem, né? O missionário. Uhum. Realmente, eu já escutei, eu acho que todo missionário que está na Europa, em algum país, já escutou alguma coisa nesse sentido, né? Na Europa, até eu, né? Até eu que sou mais bobo, né? Me coloca na mala e esse tipo de coisa, né? Mas quando você pisa o pé aqui, você começa com o tempo a trabalhar e entender e perder um pouco dessa visão romântica que a gente tem, não só no geral as pessoas com a desinformação, mas a gente como missionário também desenvolve essa visão romântica, né? Qualquer coisa desconhecida traz essa visão, né? Você idealiza um monte de coisa e só quando você vai vivendo que você vai entendendo realmente como as coisas funcionam. E aqui, bom, a gente vai conversar bastante sobre isso, né, em todo o programa, mas a realidade é completamente diferente, obviamente, como se deveria esperar de outra cultura, outro país, outra língua, outra história, outro contexto religioso, espiritual, econômico, social, etc, etc, etc. Mas eu queria, se vocês me permitirem, voltar um pouquinho na história para falar sobre o chamado missionário em si, porque acho que tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar.
Aí vocês podem me interrompendo fazendo perguntas, porque se deixar eu falo igual homem da Não, cobra. imagina. É isso que a gente quer. Bom, eu venho da Igreja Assembleia de Deus aí em Santo André, né, no Jardim Ana Maria, aí colado no Parque das Nações, né? Criado desde sempre na igreja. Então, o meu chamado missionário não começou quando eu vim para a Espanha, porque já vinha envolvido com missões desde alguns anos antes. E eu acho que é importante citar isso, como é importante a igreja local na descoberta e no fortalecimento das pessoas que têm um chamado missionário transcultural, ou qualquer que seja o chamado. A igreja local é importante para, como esse ninho, né? Essa incubadora que você vai descobrindo as coisas. Então, na minha vida, isso aconteceu com duas áreas principais. Uma em relação a essa coisa do transcultural, de servir a Deus em outros países e tudo mais, e também no aspecto artístico, que tem muito a ver com a minha vocação também. A gente não valoriza muito isso às vezes, mas as coisas de arte que a gente faz na igreja, muitas vezes é a porta de entrada para a pessoa descobrir que ela tem uma vocação naquilo ali. Então, na minha igreja, desde muito criança, estava envolvido com tudo que era artes, né? Desde falar versinhos de Natal no culto de Natal, até fazer coisas mais elaboradas com o passar do tempo, né? E na música, basicamente foi sempre isso, ou teatro ou música. Depois de adulto, eu fui fazer faculdade na área de música, aí em São Paulo, na Unesp, na Barra Funda. E tudo isso começou na igreja. Eu aprendi a tocar clarinete por causa da igreja. Então, a igreja local é essa incubadora, né? Esse ninho, assim, para ver André, coisas. é muito interessante. Eu vejo essa questão também que, assim, eu acho que hoje eu consigo falar isso com essa observação faz muito sentido. Para mim, os melhores músicos brasileiros, eles estão na igreja hoje. Tipo assim, eu não consigo enxergar no cenário brasileiro, claro que um ou outro, obviamente, mas assim, os músicos mais jovens, assim, a gente percebe que eles estão na igreja, né? As músicas com mais qualidade, talvez também. Tem a questão do worship, que a galera fala que é 2 notas, mas há discordâncias, né? Mas eu acho que realmente, até na questão não só de música, mas também na questão de artes, no sentido de design, a igreja ela abrange diversas áreas, né, da arte. Então isso tem que ser muito valorizado, também acredito nisso. Como é importante a igreja ter esse olhar de que ela é importante para iniciar pessoas, né, nos seus talentos, nas suas habilidades, além, claro, do chamado, além, claro, do despertamento da igreja. A igreja local, ela precisa ter essa ideia, né, de que ela iniciar os jovens na música, que ela iniciar os jovens, né, num departamento de mídia ali e tal, ela tá, de alguma forma, contribuindo para a formação dos interesses dessa pessoa, né, como o André falou, né, ele aprendeu coisas que já estavam no seu grupo de interesse, né, já faziam parte do seu perfil de gostos e tudo mais, e a igreja, às vezes, ela acaba negligenciando, ela acaba confiando as coisas importantes, né, na mão de qualquer um. Então, assim, não tem ninguém para fazer, faz você mesmo, né? E não é bem por aí, né? É uma grande oportunidade da gente formar pessoas, né, e poder fazer com que elas lapidem, né, os seus talentos, os seus dons. Acho isso interessante. Exatamente. Então, para mim, foi importantíssimo, né? Meu primeiro professor de música foi meu pai, que era o maestro da orquestra da igreja. Então, se não fosse isso, eu teria chegado na música de outra forma. Só que a igreja foi esse caminho escancarado, com apoio, com um lugar seguro para iniciar nisso, né? E eu acho que se a gente expandir isso, se expandiria para qualquer área de interesse. Claro que a igreja não vai virar uma salada de 1000 coisas. Tudo que você quiser, tudo que você tiver interesse, a gente tem que fazer aqui na igreja. Não. Sim. A igreja vai virar um sarau, né? Exato. Aí vai perder o foco. Mas, enfim, eu só queria enfatizar isso, a importância da igreja local nessa descoberta dessas minhas habilidades, meus interesses. Eu coloco tudo nesse mesmo pacote de chamado, de vocação, de chamado de Deus para expandir o reino dele através das coisas que ele colocou especificamente em mim, né? Então, o teatro, a música, a literatura, o evangelismo, o discipulado de pessoas, o aconselhamento,
lavar banheiro, trabalhar em reforma, tudo isso é parte desse mesmo chamado, né? Então, quando eu era adolescente, eu descobri em mim, assim, eu não tive um momento de um chamado específico de algo assim que aconteceu. Isso foi no dia a dia, no viver os dias, eu fui vendo, assim, tem alguma coisa no meu coração muito forte sobre outros países, por exemplo, né? Quando vinha algum missionário, em algum culto missionário, conferências missionárias, pregar, falar, meu coração despertava, se agitava, batia mais forte, chamava minha atenção. Falei, tem alguma coisa aqui. E algumas palavras específicas de Deus para mim também, às vezes meditando, e o Senhor me conduzia para alguma passagem bíblica que chegava de uma forma aplicada, específica para mim. E aí, com o tempo, fui entendendo, tem um chamado de Deus para eu participar da missão de Deus em outro país, em outro lugar, e não é só aqui na minha cidade. E a mesma coisa com artes, né? Fui percebendo com o passar do tempo que tinha algo mais ali, tinha algo além. Então, juntando essas duas coisas, eu fui me envolver com a obra missionária de uma forma mais específica, mais intencional, ou de tempo completo, em 2013, que é quando eu fui para Jocum. Mas antes, aí que está o pulo do gato, que eu acho interessante de falar. Quando eu terminei a faculdade no Brasil, em 2011, eu tinha feito um intercâmbio na Argentina, no ano anterior, porque a primeira coisa que eu fui procurar quando eu cheguei na faculdade era como fazer para estudar em outro país. Porque esse lance de sair do Brasil é o que eu faço para ir para outro lugar. Deus está falando sobre isso, a gente tem que dar os nossos passos também, né? E aí consegui uma bolsa para estudar na Argentina. Voltei, ia fazer o último ano da faculdade. Quem já fez faculdade sabe que o último ano você não aguenta mais. Você já quer terminar o quanto antes. Rapaz, meu Deus. Eu já estava assim no primeiro ano, já. Aí, o Lucas começou pelo último ano. O bom é que no quarto ano ele ia estar contente. Aí no finalzinho, no final do ano, depois que eu me formei, terminei a faculdade, tudo bem, mas eu sabia que alguma coisa ia ser diferente. Eu tinha esse discernimento, assim, de que é como se fosse começar uma nova etapa na minha vida. Não só por causa da formação terminada, mas era como, na minha relação com Deus, e pensando em toda essa questão de chamado e vocação, e as coisas que eu entendia que Deus estava falando comigo, era essa sensação, esse discernimento de que alguma coisa diferente iria acontecer. Como se o filho fosse nascer, sabe? A gente nunca teve, nunca vai ter a sensação de um filho físico nascendo, mas essa metáfora, né? E aí, no final daquele ano, foi um casal de missionários na minha igreja pregar, e coincidentemente, ou não, era o dia do meu aniversário e ia ter uma festinha em casa. E eu chamei esses pastores, obviamente, para ir lá na festa, porque eu queria estar perto dos missionários. Eles eram missionários em Honduras. Acho que eles foram o primeiro casal missionário da minha igreja enviado para o campo missionário. Fazia 15 anos naquela época que eles estavam em Honduras. Uau. Aí eles foram lá para minha casa naquela festa. E aí, naquele ano, alguns pastores da minha igreja iriam para Honduras para participar de um congresso de jovens. Iriam voltar. E aí, de formas não comuns, eu diria formas sobrenaturais, Deus me guiou, me orientou a ir com esses pastores, só que não voltar com eles depois da conferência, mas ficar lá para ter uma experiência de um tempo um pouco maior, lá em Honduras. E eu fiquei 4 meses lá em Honduras. E aí, lá em Honduras, aconteceu o seguinte, o pastor que eu estava apoiando, lá eu ajudei com o ministério de louvor da igreja, evangelismo, de tudo um pouco. Quando você está no campo missionário, em igrejas em plantação, em contextos pioneiros, não tem, o meu chamado é tal, então não vou fazer tal. Não dá para escolher muito, né, a área de atuação, né, André? Exatamente, você também não vai se enfiar em coisa que você não tem nem ideia, né, para não causar problema. Mas é bom porque você aprende que o chamado é mais amplo. O chamado, no fundo, é abençoar pessoas. De que forma? O que você conseguir fazer, né? E aí, aquele pastor teve um sonho um dia, do nada. Nunca tinha comentado nada com ele, nada de nada.
Ele sonhou que eu chegava em casa todo contente falando que o meu visto para a Espanha tinha saído. E eu falei, eu não estava nem pensando em Espanha nem nada, eu estava já pensando o que eu iria fazer quando voltasse de Honduras, porque eu realmente só ia ficar lá alguns meses por conta de visto e etc. E aí ele me falou esse sonho, eu falei, vou pesquisar sobre a Espanha e vou orar. Se for alguma coisa de Deus, vai sair alguma coisa daí. Se foi um sonho porque ele comeu muito na noite anterior, vai ficar por aqui mesmo. E aí, achei o site da Jocum Espanha, da Jocum Madrid especificamente. E eu já conhecia a Jocum, de ouvir falar, porque eu tinha lido um livro muito famoso do fundador da Jocum, que ele fala basicamente sobre a história de fundação da Jocum, mas ele vai ensinando princípios importantes que têm a ver com o DNA da Jocum, com os fundamentos dessa missão. E eu já tinha lido esse livro e falei, nossa, essa missão é interessante. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, me identifico com isso, me identifico com aquilo. E procurando sobre missões na Espanha, coincidentemente, ou não, achei o site da Jocum Madrid. E aí entrei em contato e a pessoa que me respondeu me falou assim, não, você seria muito bem-vindo aqui. E eu falei que trabalhava com o Ministério de Louvor e coisas assim. E ele falou, a gente tinha um Ministério de Louvor aqui, que funcionava assim, 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 mas ele está desativado por falta de obreiros, falta de gente para trabalhar. Então, se você vier, de repente, a gente pode reativar. E eu falei, uau, claro, né? E aí entrei no site desse ministério para ver o que eles faziam, e era praticamente copia e cola do meu projeto para ir para Honduras. Tudo que eu tinha escrito que eu queria fazer, que eu entendia que era o meu chamado, estava ali, muito parecido. E eu vi aquilo como um sinal de Deus. E aí, obviamente, voltei de Honduras para o Brasil, comecei a orar, entender se realmente era a orientação de Deus e tudo mais. E eu entendi que sim, que de algumas formas Deus me falou que é Espanha. Só que quando eu fui fazer todo o processo de vir para a Espanha, de entrar na Jocum aqui na Espanha, para vocês entenderem, e todo mundo que estiver assistindo, a Jocum funciona assim, você, para fazer parte como missionário, primeiro existe um curso, que a gente chama Escola de Treinamento e Discipulado, que é um curso inicial para te preparar e te impulsionar para o seu chamado. Você pode fazer esse curso na cidade X, mas depois ir trabalhar na cidade ou no continente Y. Mas todo mundo que está na Jocum de forma integral passa por esse mesmo treinamento. É o famoso ETED? A famosa ETED, exatamente. Ah, tá. Costuma durar 5 meses, 6 meses, e aí na própria ETED você tem já uma experiência missionária de curto prazo em algum lugar do planeta. Então, é um bom fundamento. E trabalha muito questões de caráter, de motivação, muito sobre o relacionamento com Deus, sobre intimidade, sobre palavra. Então, é um combo forte, assim, né? bem potente. E aí eu falei, então, vou fazer esse curso, esse treinamento em Madrid. E aí comecei o processo de fazer minha inscrição, eles me aceitaram, então, o processo de visto, no consulado. E aí, para resumir, tudo deu errado. Tudo. Os formulários do consulado, o seguro, saúde, que não aceitava. Nossa, cara. Tudo, sabe quando você vai ver, cada coisa vai dando errado, e não aceita, e não sei o quê. E um dia, voltando do consulado para casa, eu falei, eu acho que não é a hora de eu ir para Espanha. Nossa, aqui, eu acho, agora que você falou isso, provavelmente você deve ter me falado isso, mas agora, falando de novo, eu pensei assim, maturidade da sua parte. Qualquer um pensaria assim, e aí, Deus? Só que assim, a lição que eu tirei disso foi, uma coisa é a gente perguntar para Deus o que a gente tem que fazer e como. Outra coisa é perguntar quando. Quando? Porque às vezes Deus orienta a gente ou coloca sonhos, projetos, ideias, o que seja, que não é para agora. Você entende isso agora, mas começa a se planejar e desenvolver isso para acontecer daqui quanto tempo? Não sei. Isso é uma grande verdade, André, porque até biblicamente, né? Você vai ver Davi, quando é ordenado rei, depois de quanto tempo, né, isso vai acontecer, né? Deus já avisa, ó, você é o rei, mas tem um processo muito longo, né, para
para chegar lá. Deus fala para Moisés, ó, tira meu povo daqui, eu vou botar vocês num lugar que emana leite e mel. E assim, quantos anos isso vai demorar, né, Longa para acontecer? caminhada. O processo, você começou a falar, né? A hora que a coisa começa a dar errado, é muito típico do chamado, né? Parece que a coisa vai ruindo, e você fala assim, meu, o processo é muito mais dolorido do que eu imaginei, né? O chamado, a vocação e chegar aonde Deus espera que a gente chegue, às vezes dói mais do que a gente estava imaginando que ia sofrer, né? Não sei se para você foi assim, mas a gente, não sei, a gente ouve histórias de missionários que sofrem muito até realmente conseguir chegar naquele ideal que Deus queria. E as dificuldades e só estava começando, viu? E o próprio Jesus também, né? Jesus não começou o ministério público dele fez 18 anos, vamos lá, Jesus. Não, esperar o tempo correto. Tem vários fatores envolvidos nisso, mas existia um tempo específico. E a Bíblia diz que Deus faz as coisas formosas no seu tempo, né? Então, perguntar o tempo e ter discernimento para entender o tempo das coisas é importante. E o sofrimento, acho que faz parte, porque te ajuda... Primeiro, acho que purifica um pouco o coração, sabe? É isso mesmo, a motivação está correta. Não sei, Deus Ver se não é uma conduz... paixão apenas, né? Uma coisa repentina. Exato. E aí, eu entendi... Perseverança. Claro, eu entendi que não era o tempo, mas que o chamado para missões ele estava de pé, só que era a Espanha que não era o momento. Aí o que eu fiz? Fui procurar outras oportunidades e descobri que lá na região de Curitiba, em Almirante Tamandaré, ia ter uma ETED, que é esse curso, voltado para louvor e adoração no ano seguinte, em fevereiro. E aí, orei, mandei os meus formulários de inscrição, eles me aceitaram e eu fui, entendendo que essa era a vontade de Deus. E foi uma bênção, foi um curso muito, muito forte, muito potente. A gente fez a nossa parte prática, missionária, em Angra dos Reis. Eu sempre brinco, não na Ilha de Caras, que é onde vão os famosos, mas na parte mais favela, mais no morro, que tem também em Angra dos Reis. E também numa ONG em Brasília, que acho que não existe mais, chamava Atini, que recebia famílias indígenas que saíram das suas tribos de origem por exemplo, não estar de acordo com o infanticídio, por não querer matar os próprios filhos. Então essa ONG recebia essas famílias, era como se fosse uma chácara, assim, mais ou menos, e aí cada família ou casal das diferentes tribos tinha ali como suas casinhas, apartamentos pequenos, e a gente trabalhou ali com os indígenas. Foi uma experiência incrível, assim, muito, muito legal. E aí, depois desse curso, então, eu permaneci na Jocum, porque eu já entendia que era esse o meu chamado mesmo. No ano seguinte, eu me mudo para o interior de São Paulo, para Piratininga, numa outra base missionária da Jocum, que tinha um foco em artes, muito mais intencional, e eu entendi que ali seria um lugar que eu poderia trabalhar mais com essa parte da minha vocação. Só que nesse tempo todo, Deus continuava falando comigo ou me chamando a atenção para a Espanha, apesar daquele lance do consulado ter me mostrado que não era o tempo. E eu sou uma pessoa, assim, que quando eu coloco alguma coisa na cabeça e eu entendo que Deus falou, eu vou atrás, não vou desistir. Eu não costumo me desanimar facilmente das coisas. Graças a Deus, eu tenho as coisas podem estar ruindo ao meu redor, mas eu não, vai dar certo, porque Deus falou, vai dar certo porque Deus tá falando com a gente. O povo tá falando, mas... E eu vai dar certo, gente, vamos lá. Eu acho que eu compartilho um pouco desse sentimento, mas eu acho que é uma pegada assim, mesmo desanimado, eu vou me arrastando. E tem Se Deus falou... Deus falou, exatamente, tá na palavra, Deus me guiou, me orientou, vai dar certo. Então Deus falava comigo continuamente sobre a Espanha. Só que chegou um momento que o que aconteceu foi que num momento com Deus, numa etapa específica do meu relacionamento com Deus, ele me pediu que renunciasse à Espanha.
como se fosse aquela... Foi muito irônico, porque eu estava aqui na Espanha, porque a gente veio com um outro treinamento que eu fiz na Jocum, tinha a ver com o Ministério de Louvor e Adoração. E quase todos os treinamentos da Jocum tem uma parte teórica e uma parte prática. E nessa parte prática, a gente veio para a Espanha. E a gente estava na cidade de Toledo, que é lindíssima, por sinal, num tempo de oração, de louvor, e estava frio, estava uma coberta assim, e eu tinha comido, acho que era uma ameixa, no tempo de oração, de louvor, era uma coisa mais... A gente estava em casa, né? E aí eu estava com a semente da ameixa, assim, debaixo da coberta, né? Cantando ali, orando e tal. Em algum momento, me veio aquele versículo forte no coração. Você sabe quando é alguma coisa que Deus está falando com você, aplicando para você naquele momento, porque vem de uma forma diferente, né? Não é simplesmente lembrei do versículo, mas Deus estava me falando alguma coisa ali. Que é aquele versículo que dizia que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E ele falou, essa semente que você tem na mão aí é a Espanha. Precisa morrer. Aí eu falei, ok. Primeiro começa essa coisa, deixa eu ver se entender o que está acontecendo aqui. Que, na verdade, esse versículo, ele se aplica a Jesus, especificamente. Ele, como a semente plantada, morre, ressuscita, etc. Mas o princípio da renúncia e da morte para a ressurreição está aí, né? E Deus estava trazendo isso para mim, dizendo, a Espanha precisa morrer no seu coração. E aí eu entendi, por que precisa morrer? Porque ela tinha crescido demais. Porque ela estava tomando o espaço do próprio Deus na minha vida. E Deus não ia permitir, como um pai que me ama, alguma coisa que suplantasse o lugar dele na minha vida. Porque isso ia gerar morte para mim. Ainda que fosse lindo, maravilhoso, um chamado missionário para a Espanha. Se está maior do que o próprio Deus, está fora de lugar. É perigoso, né? A gente às vezes colocar projetos, chamados, objetivos, acima do amor a Deus, né? Isso vai... E assim, a gente acaba se envolvendo tanto que às vezes a gente nem vê que isso está acontecendo. Né? Mas Deus, como é um Deus misericordioso e nos ama, ele nos alerta também, né? Caramba. Exato. O pai que ama, corrige, né? E aí, eu, assim, de forma simbólica, falei, Deus, então, tá bom. Assim, não foi fácil, não foi com um sorriso no rosto. Foi, tipo, o pai tirando o doce da mão da criança. Sabe? Aquela sensação de, por quê, né? Mas entreguei para Deus e até simbolicamente peguei aquela semente, plantei num vaso lá, qualquer vaso que eu achei lá na casa da pessoa que a gente estava, para falar, Deus, acho que tem a ver com minha parte artística, né? Essas coisas mais palpáveis e simbólicas são importantes, assim, me ajuda a entender, sabe? A absorver. E aí coloquei lá e falei, pronto. Só que aí o interessante foi o que aconteceu depois, porque eu me senti extremamente vazio depois disso. Como vazio de sonho, de sentido. E aí isso me mostrava mais ainda que o sentido estava no lugar errado. Porque o sentido estava num projeto, num chamado e não em Deus. Então, se eu tiro isso de você, você perde a razão de viver? Então, nossa, perde o propósito, né? Exatamente. E aí foi chocante, assim. Mas, como o anjo bradou quando Abraão foi matar Isaac, Isaac não morreu, de alguma forma a Espanha não morreu, porque pouco tempo depois, ou não lembro, algum tempo depois, senti que aquilo ainda era propósito de Deus, né? De alguma forma, estava ali ainda, o Isaac estava vivo. E o tempo passou, e vamos lá, Deus falou, é isso. Uma vez eu até escutei alguém falando assim, algum missionário que esteve na Espanha e estava no Brasil, falando assim, não, mas a Espanha é um lugar muito difícil. Muitas vezes tem gente que chama de cemitério de missionários, que as pessoas vão e esfria, e morre, volta. E a pessoa falou assim, parece que tem como se fosse um escudo ao redor da Espanha, que as pessoas não conseguem chegar lá, é muito difícil. Tenta entrar como missionários, é difícil, não consegue. E aí naquele momento eu falei dentro de mim, pois eu vou conseguir. Eu vou. E pouco tempo depois, o que acho que aconteceu de novo? A mesma coisa, lá vai o André imitar Abraão para sacrificar Isaac de novo.
porque a Espanha tinha se tornado de novo. Foram 2 vezes que aconteceu a mesma coisa, de formas diferentes. Mas dessa segunda vez a sensação era assim: se eu ficar sem a Espanha, Deus, eu só vou ficar com o Senhor aqui do meu lado. Nossa. Esse era o meu pensamento, esse era o meu coração. Eu não tenho vergonha de dizer, porque o coração é enganoso, o meu é, o seu é, o de todo mundo é, e às vezes a gente só não enxerga. Quando Deus faz a gente enxergar, dá um baque assim, mas é isso que traz libertação, né? A verdade liberta. E aí quando eu pensei isso, eu falei, como assim eu vou ficar só com Deus do meu lado? E aí, novamente, mas naquele dia foi mais difícil, porque como foi a segunda vez, aí fiquei nervoso com Deus, falei, também não vou fazer mais nada para você, também não quero ir pra Espanha, também não sei o quê. Criança, imatura. Deus teve misericórdia, me perdoou de todos os meus pecados ali, e graças a Deus, ele teve misericórdia de mim, e o Isaac não morreu de novo. Mas foi esse processo com essas experiências, eu quero dizer que o processo de preparação para vir foi em 2012 que Deus trouxe aquele sonho para o pastor e tudo mais, e eu cheguei aqui em 2018. E eu digo que se não tivesse acontecido tudo isso nesses 6 anos, eu não estaria aqui até hoje. Faz 6 anos que eu estou na Espanha. 12 anos, então, mais ou menos, né? Desde o início dessa jornada. Nossa, verdade, já faz 6 anos. Já faz 6 anos. Agora que eu parei pra pensar aqui, 2018 já faz 6 anos. Caramba, cara. 5 de novembro, agora eu completo 6 anos aqui na Espanha. E você vê que tem todo um plano de fundo, né? Não é só, cheguei aqui. Não, tem todo um processo doloroso. Imagino que também de muitos questionamentos que você teve com Deus, inclusive esses 2 aí que você falou. E acho que a segunda vez a gente até pensa assim, caramba, eu rodei e caí aqui de novo, né? No mesmo lugar. E aí, eu acho que assim, a coisa mudou quando Deus me ajudou a chegar num ponto, no meu relacionamento com ele, que realmente a Espanha era secundária, terciária, assim, se é que existe essa palavra. Assim, estava no 3º, 4º, 5º plano já na minha vida. Não era mais o centro, não era mais o meu objetivo. Porque antes era. O meu objetivo era vir para a Espanha como missionário. E aí, nesse processo todo, Deus me ajudou Isso é uma batalha até hoje, todos os dias, e acho que de todo cristão, realmente colocar Deus como centro, como objetivo de vida. Qual é o meu objetivo de vida? É conhecer a Deus. Essa é a teoria, né? Que todos estamos lutando para viver isso na prática do dia a dia, né? Mas se não fosse esse processo, tudo isso, eu acho que não estaria aqui há tanto tempo, não teria passado por todas as provações aqui, todas as dificuldades. Então é uma história da bondade, da misericórdia de Deus, sabe? Que legal. Então, essa questão de a gente colocar... Na igreja a gente fala de uma torre de prioridade, né, pastor? A gente fala assim, Deus, família, cônjuge, né? Trabalho, igreja. Então, tipo assim, aí o pessoal fica assim, né? Peraí, mas... Porque as pessoas misturam Deus com a igreja no sentido, tipo assim, os projetos que você tem na igreja, a obra de Deus, né? Só que se você colocar, por exemplo, a igreja à frente da sua família, você também não vai ter igreja, né? Então são coisas que, tipo assim, às vezes a gente confunde muito. Até mesmo a gente mistura Deus com igreja. E aí, de repente, a igreja roubou o lugar de Deus, né? No sentido que você... O chamado jamais pode ser maior que aquele que chamou, né? O propósito, a obra, né? O André tá contando a história de vocação dele e tem alguns paralelos com a minha. Eu cheguei no seminário em 2011, 2012 e me formei em 2015, mas até o Ministério Pastoral chegar em 2018, 2019, então assim, são quase 10 anos, 8 anos aí de muito preparo, estágio e viagem missionária, e os nãos de Deus, né? É agora, não é? É agora, não é? E aí, é aquilo que você queria muito, acaba se tornando algo tão pequeno quando chega, porque você acaba aprendendo realmente a ver o tamanho que Deus tem perto daquilo que ele estava para te dar, né? O ministério, ele é tão pequeno diante da grandeza de Deus
que aí você se sente aliviado, né? De ter enxergado o tamanho que realmente ele deveria ter, né? E assim é com a igreja. Se a gente confundir Deus com a igreja, se a gente confundir Deus com o chamado, se a gente confundir Deus com, né, com aquilo que a gente está fazendo, a gente corre o risco de apequenar Deus, né? De fazer Deus algo tão pequeno, algo tão simples, e não é, né? Então, quando a gente vai caminhando com Deus, né? E o processo, né, do oleiro vai amassando, vai quebrando, aí se fala, agora tá bonita, aí ele vai e desmonta de novo. E quando você se vê maduro e você fala assim, nossa, era isso? Aí você realmente consegue ter uma visão muito mais privilegiada, né? Daquilo que o Senhor confiou na sua mão. O processo, ele é dolorido, mas ele é compensador no final das tantas. A gente não pode confundir o Deus do chamado, né, com o chamado. A gente não pode confundir a obra missionária com aquele que chamou para a missão, né? O Senhor é muito maior, né? Como o André falou, isso é uma verdade, né? Fazer do Senhor o centro das nossas vidas, independente do chamado, independente da Espanha, independente do ministério, né? Independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. É um grande desafio. E é muito interessante que quando as coisas estão nas suas ordens corretas, a gente consegue entender que o quão dependente de Deus a gente é para fazer tudo isso. Você percebe, né? Eu não vou conseguir. Né? Você olha tudo e você vê que os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que sua capacidade de concretizá-los. Você sozinho não vai conseguir. E aí é que você entende que é isso aí mesmo. É porque sem a dependência de Deus, não tem como. Então Deus precisa estar em primeiro lugar para que seja possível também, né? Então, quando a prioridade está correta, a gente consegue sempre caminhar na dependência de Deus. Não é algo meu, não é um projeto meu, não é um chamado do Lucas em si, mas é um chamado de Deus para o Lucas, para o André. Então é muito interessante isso. Caminhar na dependência sempre. É verdade. Lições duras de aprender, mas necessárias. Não é uma simples reflexão, né? É a experiência mesmo. Que vem A gente vê o texto de Paulo falando sobre provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não vê os textos anteriores, né? Que Paulo vai falando, eu sofri e amassei. Aí você vê Paulo todo torto, né? Parecendo uma morte. Você fala, essa é a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Cara, como dá trabalho para chegar, né? Como a gente acaba tendo que ser pressionado, né, saquear algumas coisas das nossas vidas, tirar as vaidades, né, tirar aquilo que tá no lugar errado, né, como o André falou. A Espanha ganhou um espaço maior do que devia, então peraí, né, aí Deus vai, mexe de novo, é o Deus que prometeu o Isaac, né, aí depois quando tá lá o Isaac, aí Deus fala assim, agora me dá o Isaac, né, eu quero ver se você ama mais a promessa ou aquele que prometeu, né, eu quero ver se você chegou realmente no nível que eu gostaria que você chegasse. Isso dá trabalho. Dá muito trabalho. André, e aí você, eu acho que contou tudo do chamado? Acho que sim, né? Cheguei na Espanha, então, podemos seguir, eu acho. Então, geograficamente, historicamente, aqui é a linha do tempo. Chegamos e aí você à Espanha. Saída, desembarque. É depois 8 horas até Cáceres, né? Se eu não me engano, do aeroporto. Não, é menos. A gente tá de carro, dá umas 3 horas, mais ou menos. Trem, dá umas 3 horas e meia, 4 horas. Antes de contar sobre a cidade de Cáceres, especificamente, como se deu essa questão, vai ser em Cáceres, né? E como você encara isso? Eu sei que a gente conversou uma vez que é uma cidade que existe desde 60 a.C., se eu não me engano. 64 a.C. foi a fundação de Cáceres. E é uma cidade antiquíssima. Como que se deu essa questão? Já existia uma base da Jocum aqui em Cáceres desde 2009, que é essa base que é onde eu estou hoje. E quando Deus... Eu já tinha algumas respostas, então. Eu já sabia que o meu chamado iria se desenvolver através da Jocum
pelo menos nessa etapa da minha vida. Hoje eu entendo que a orientação de Deus em relação ao Jocum, para mim, é mais do que só uma etapa. Eu me entendo na Jocum a longo prazo. Isso é muito bom, ter esse discernimento, porque te ajuda a planejar a longo prazo. Eu sabia que era a Espanha, então qual cidade da Jocum, qual cidade da Espanha onde tem bases da Jocum? Porque eu não iria chegar, na Jocum não funciona assim, você vai chegar numa cidade nova e quero abrir uma base da Jocum, porque Deus me falou para vir para a cidade Y. Não, tem todo um processo. E eu também não tinha nenhuma orientação de Deus de ir para uma cidade pioneirar nesse sentido, começar uma coisa do zero, né? Então, o que aconteceu, eu tinha 2 cidades por o que eu conhecia naquele momento sobre as bases da Jocum, os ministérios que existiam em cada base, e a visão que cada base tinha, a perspectiva missionária que cada base tinha, estava em dúvida entre 2, que era Salamanca e Cáceres. Salamanca era uma base que não estava totalmente estruturada, e na verdade não existia uma base, existia só algumas pessoas trabalhando ali. E o que aconteceu foi que quando a gente veio para aquela viagem missionária que eu contei da sementinha e tudo mais, a gente passou um tempo em Cáceres. E aí, conversando com a liderança e com as pessoas que já trabalhavam aqui, eles explicaram qual era a perspectiva de trabalho missionário dessa base. Por que eu digo isso? Porque cada base missionária ou cada missão, cada agência missionária tem suas especificidades, tem maneiras diferentes de trabalhar, focos diferentes. Não é a mesma coisa você estar em Madrid que você está em Cáceres. São cidades completamente diferentes, públicos diferentes, necessidades diferentes. E aí o que eles compartilharam comigo foi algo que ressoou, se eu posso usar essa palavra, com o que já tinha no meu coração, que era a gente quer estar conectado com a cidade e servir as pessoas nas necessidades que elas tenham especificamente aqui nessa cidade, como se fosse uma ideia de pastores da cidade. Pessoas que são missionários, mas não estão restritas às suas reuniões, aos seus trabalhos internos ou aos seus treinamentos internos, mas são as pessoas que têm um olhar específico e abrangente para a cidade. Porque se envolvendo na sociedade. Exatamente, como se fosse... Eu gosto muito de usar de exemplo aquela parábola de Jesus sobre o fermento. Ele fala que o fermento ele se mistura na massa e está ali invisível, mas está ali misturado. E aí, com o tempo, ele vai levedando toda a massa e vai transformando. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai. A gente quer estar conectado com a cidade de diferentes formas, de acordo com os interesses, a vocação e as paixões de cada um que está aqui trabalhando. E foi isso que eles compartilharam comigo naquele momento, lá em 2014, eu acho. Então, quando eu estava a ponto de decidir qual cidade seria, me lembrei de tudo isso, pedi direção de Deus e acabei me decidindo por Cáceres e vim para essa cidade aqui em 2018. Que legal. E você mostrando as histórias, até informações da cultura pop, né? Alguns episódios até de Game of Thrones foi gravado aí, porque tipo, é uma cidade que tem muitos prédios históricos e tipo de muitos anos, a cidade inteira, não sei se existe isso aí, tombamento, mas se existisse, não sei se existe, a cidade inteira seria tombada, basicamente. O centro histórico, como a gente chama aqui, ou a cidade velha, a cidade antiga, praticamente toda ela é patrimônio da humanidade. Então, é tudo protegido, é declarado patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, você não pode derrubar as coisas, não pode fazer nada, não pode mudar as fachadas, são prédios do século XII, X, IV, sabe? Bom, tão antigos não, porque tem várias etapas assim, da história de formação ou da construção de Cáceres. Então já passaram aqui os romanos, os muçulmanos, os cristãos. A cidade é conhecida como a cidade das três culturas, como outras cidades da Espanha também, por conta dessa mistura, né, dessa presença de diferentes culturas e etnias e nacionalidades na história da formação da Espanha e de Cáceres também. Então, realmente, foram gravados aqui vários episódios de Game of Thrones, também da Casa do Dragão, que está aí no mesmo pacote, né? E vários filmes, novelas, séries, porque
é uma cidade medieval, né? Então tem essa cara mesmo de antigo, medieval, né? É muito legal, muito bonito. Que legal. E nesse sentido, eu imagino, assim, acho que a gente já conversou sobre isso, mas nesse sentido, medieval tem muito a presença católica, eu imagino. E aí, Sim. questão, pelo que até dizem bastante, eu vejo muito isso, que a Europa, ela está vivendo um período pós-cristão. E como que isso se relaciona à cidade de Cáceres, no sentido, quais são os desafios da obra missionária em Cáceres, especificamente, para você? Você vê essa questão do pós-cristão, talvez uma resistência das pessoas, às vezes desrespeito até quando você fala sobre Jesus, aí a pessoa já fica, lá vem. O contexto da Espanha, ele é muito religioso e muito voltado para o catolicismo romano. Existiu presença protestante aqui, na época da Reforma Protestante, só que a oposição e a resistência a isso, no século XVI, XVII, etc., foi muito forte. Então, o protestantismo não se espalhou aqui como em outros países da Europa. Então, os países do norte da Europa tiveram, na sua história, uma presença maior do protestantismo que os países do sul da Europa. O sul da Europa é o quê? Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Então, são esses países que têm uma presença católica romana muito mais forte na história do povo. Então, aqui em Cáceres, e na Espanha como um todo, a religião católica sempre foi muito presente. Muito. No sentido de definir a vida das pessoas, né? Essa coisa que a gente aprende na escola, que a Igreja Católica era meio que o centro, era a voz de Deus e toda essa coisa. Então, isso é muito real. Governo, igreja, Estado e igreja junto em uma coisa só, né? Sim. Exatamente. Então, isso é muito forte aqui. Obviamente, com o passar do tempo e com esse fenômeno da secularização da Europa, isso afeta a Espanha também. Secularização, para colocar em palavras mais fáceis, é a ideia de que a religião não vai te levar a nada, de que Deus não existe, ou não tenho certeza se existe ou não, então não posso me afiançar a isso. E aqui no caso da Espanha e de Cáceres, eu já ouvi de amigos, de conhecidos, pessoas próximas, a frustração que muitas pessoas têm em relação à Igreja Católica. Consequentemente, em relação a Deus, porque fazer essa ponte é rapidinho, né? Então, a Igreja Católica sendo sinônimo de Deus, se a Igreja Católica errou nisso, consequentemente Deus falha nisso, e aí leva uma série de questionamentos sobre Deus. Então, uma amiga minha, eu devo ter comentado isso com você em algum momento, uma amiga minha falou, eu risquei o cristianismo da minha vida, porque é algo que eu não quero saber sobre. Outra amiga minha falou também, a religião me enganou, porque as coisas que eram ensinadas na escola, na educação religiosa da escola, não era o que as pessoas viam acontecendo na prática. Então, sabe aquele ditado de você jogar a água fora junto com o bebê? Com o bebê dentro. O bebê dentro. É uma coisa que é real, a gente acaba, quando alguém fala em nome de Deus, isso é muito real. Aqui no Brasil também, né? A pessoa tá falando em nome de Deus, eu acredito que é Deus. E aí eu coloco tudo no mesmo bolo e falo, esse é o Deus? Esse Deus eu não quero, né? Então a gente vê muito isso. Porque as pessoas estão falando coisas totalmente corruptas e inimagináveis em nome de Deus. E aí Deus é engraçado. O prejudicial faz mais barulho, né? Do que o que está fazendo corretamente o que Deus ordena. Então, aí coloca, como você falou, joga água suja da banheira com o bebê dentro. Exato. E aí eu não quero mais saber do cristianismo. Por outro lado, as pessoas aqui têm como eu posso dizer, um interesse por essa questão da espiritualidade, do transcendente, do invisível, do divino, alguma coisa que vai além. Tem quem é ateu, não é a grande maioria, está crescendo, obviamente, mas acho que no chão da fábrica do dia a dia, acho que as pessoas que têm resistência com religião são mais agnósticas, que é aquela coisa, eu não sei se existe, não sei se não existe, então
não sei, não posso dizer e Vou tal. vivendo e o que der, deu. Exatamente, e não vou nem pensar muito sobre isso. Então, mas existe esse interesse, esse desejo, essa, essa busca por espiritualidade. Inclusive, eu posso até comentar depois uma peça de teatro que eu estou desenvolvendo aqui, fala exatamente sobre esse lance da busca pelo divino, ainda que as pessoas não saibam o que elas estejam buscando. Mas isso é real. Então, quando você vai conversar com alguém sobre o Evangelho, sobre Jesus, eu costumo dizer que o que a gente precisa fazer antes é meio que desconstruir o que a pessoa aprendeu sobre Deus e construir, na humildade do que a gente possa fazer com os seres humanos, construir quem Deus é, né? E mostrar um evangelho mais puro, verdadeiro, e não essa coisa da religião, simplesmente, do cumprimento de normas, de obrigações, pelo medo, pela culpa, e sem relacionamento com Deus, sem um relacionamento com o Pai. Às vezes é muito divindade superior e pouco Pai, e pouco Emmanuel, Deus comigo, que está nas minhas problemáticas, está nos meus problemas, está nas minhas dificuldades, né? É quase que trocar as bases, né? De um... Acho que eu já conversei isso uma vez com o pastor sobre trocar as bases do prédio sem demolir, enfim. E aí reconstruir o que der, né? Por isso é um trabalho de longo prazo, não é uma coisa que é do dia para a noite. A gente, aqui na nossa base, a gente tem uma visão de evangelismo relacional. Então, por isso a gente procura se envolver com as pessoas na cidade. Eu, por exemplo, fiz faculdade de teatro aqui em Cáceres. Comecei e terminei aqui. Tinha 2 objetivos. O primeiro, eu não coloco como primeiro ou segundo, mas um deles era a minha própria formação e desenvolvimento da minha vocação artística, que eu queria me especializar para poder trabalhar com isso, em missões. Mas também o objetivo era estar em contato com os espanhóis, estar ali com eles no dia a dia, para poder, nesse processo de relacionamento, falar sobre Deus e mostrar sobre Deus. E aí eles viam a diferença, porque quando no intervalo de aula a gente ia conversar, estava tomando café, e o assunto Deus surgia, eles percebiam essa diferença, porque não é simplesmente o que eu aprendi quando era criança e tenho que cumprir, tenho que fazer, porque senão eu vou para o inferno. Aquela coisa cultural. E isso, era uma coisa parte da minha vida e que realmente transformava a minha vida. E aí você falou do cultural, porque ainda que as pessoas tenham essas coisas todas com Deus ou alguma resistência, culturalmente a religião faz parte da vida deles. Então você pode não ser a tradução seria crente, no sentido de aquele que crê. Você pode não acreditar em Deus, mas você vai na missa do batismo de não sei quem. Você batiza o seu filho, mesmo que você não acredite. Caramba! Muito naquilo. Você vai na procissão X, porque é aquela agrupação católica do seu bairro, e é a sua tradição. Então, é parte da algo cultura. Que eu li recentemente, que até a questão do surgimento dos batistas, por exemplo, se dá nesse contexto, por exemplo, do batismo infantil. E as pessoas batizavam os filhos nem sempre porque eram, de fato, católicas, mas porque o batismo era como se fosse, sei lá, o registro do cartório, e ali ele seria um cidadão pleno se ele fosse batizado. Hoje em dia não é o caso, mas eu acho que fica essa tradição, né, forte ainda, latente, de eu não acredito, mas eu tô indo lá porque é isso que fazem e eu tô seguindo a toada. E às vezes é uma coisa tão sincera e tão honesta, porque a nossa cultura a gente não percebe, às vezes a gente só percebe nossa própria cultura quando a gente sai dela. Aí a gente vai comparar a cultura onde a gente está com a nossa própria cultura. Mas normalmente a cultura não são costumes secos, tem a ver com o nosso coração, o que é importante pra gente, os afetos do nosso coração. É como você falar assim, o Natal que você passa em família, reunido toda a família, agora não vai ser mais assim, você vai passar sozinho. E você fala, não, mas como? Não, sabe? É uma coisa que está introjetada dentro de você. Então, quando a pessoa vai aqui eu conheço uma menina que ela tocava numa banda de... como que eu traduzo isso? Que aqui tem as hermandades, que são os grupos...
eu não sei explicar como é que é, não sei traduzir, mas são os grupos católicos que são devotos de um santo específico, vamos dizer assim. E aí tem essa banda musical, banda de trompete, clarinete, bombardino, tambor, esse tipo de coisa que faz a procissão. E a menina era parte de uma dessas bandas, e era como se fosse, sabe aquele sentimento que às vezes a gente vê no Brasil, de a minha escola de samba é tal, ou o meu time de futebol é tal, aquele apego do coração que eu sou desse grupo aqui. E eu falei, nossa, que bonito, né? A menina super envolvida com a religião, ainda que seja católica e meio assim e tal, mas falei, que interessante, né? Depois eu fui descobrir que a menina era lésbica, morava com outra menina, não acreditava muito em Deus assim e tal, mas essa devoção a esse grupo era fortíssimo, porque era tradição, era cultura. E eu não vejo isso de todo ruim, porque isso é um caminho para você falar sobre Deus com as pessoas. Poder explorar, né? Até no sentido, qualquer... O caminho para você poder explorar e evangelizar, entrar com essa mensagem, na espiritualidade. Você tentar encontrar a espiritualidade da pessoa para ir apresentando a Jesus, né? É um contexto, aproveitar as oportunidades. Você vê os pontos de contato. Onde tem um ponto de contato? Onde a gente se conecta? Porque se você partir de onde a gente não se conecta, não vai ter nenhuma conexão. E aí não tem conversa, não tem evangelismo, não tem nada. Tem barreira, tem separação. E não é o que a gente quer. A gente quer estar perto das pessoas, ouvir o coração das pessoas para ministrar no coração das pessoas. Então, o nosso processo de evangelismo aqui é relacional. Então, tem ministérios na Espanha, e a gente também já fez isso aqui em Cáceres, de fazer evangelismo na rua e de encontrar pessoas específicas. E de falar diretamente do evangelho para alguém que você encontra na rua. Também existe essa possibilidade. Mas, aqui no nosso contexto, a gente acredita que o método mais... Não método, mas o que a gente mais costuma fazer, que a gente vê que é mais produtivo, é esse passo a passo do relacionamento. Tem um perigo, que é você ser muito, muito, muito amigo durante 400 mil anos e nunca falar de Jesus para a pessoa. Então, é um alerta que a gente sempre tem que ter. É eu conseguir conexão com essa pessoa confia em mim. Já compartilhei o evangelho com ela? O que está impedindo? O que eu preciso orar mais por ela? Eu preciso ser mais ousado? Eu estou com medo? Eu estou com medo de ser rejeitado? O que está acontecendo, né? Então, aqui no nosso contexto, na nossa base, com o pessoal que trabalha aqui, essas questões estão sempre aparecendo, porque o objetivo é compartilhar o evangelho, né? Eu acho que, em suma, até a gente tem trabalhado aqui na igreja um evangelismo chamado Café na Praça, que a gente faz o quê? A gente tem o nosso café da manhã na igreja, que é um momento onde essa igreja se junta inteira, tem que expulsar a galera da recepção para poder ir para a sala do EBD, senão a galera não sai. Então, tipo assim, é um momento muito gostoso. Então, é um momento muito gostoso de comunhão, que a gente fica ali conversando e tal. E aí a gente falou assim, ó, vamos levar esse café para a praça e ter esse momento na praça com as pessoas da praça, que vai trazer um relacionamento, e aí a gente vai conversando, estabelecendo esses laços, né? É muito mais... faz muito mais sentido do que o evangelismo. Toma aqui esse panfleto, Jesus te ama. E a pessoa vai embora, joga o panfleto no lixo. Então, tipo assim, tem uma questão mais... Acho que o brasileiro também tem essa questão relacional. Não sei se o espanhol é assim também. Sim, o espanhol é assim também. Inclusive, antes de vir, eu ouvia muito assim, que essas generalizações são perigosas, né? O espanhol, não. Eles falavam, o europeu é muito frio, ele é muito fechado, ele não quer saber de Deus, etc. Só que a Europa é formada por 50 países. Então, cada país tem sua realidade, tem sua história, e cada cidade tem sua realidade. Aqui na nossa região, a gente está no centro-oeste da Espanha. Mais para o norte da Espanha, as pessoas são mais reservadas, e mais para o sul, quanto mais para o norte, mais reservadas. Quanto mais para o sul, mais relacionais, mais abertas. A gente está aqui no meio. Mas eles são muito abertos ao relacionamento e a conversas e tudo mais. Tem bastante resistência com estrangeiro, tem bastante resistência com pessoas negras ou morenas como eu. Aqui eu sou negro, praticamente, né? Porque todo mundo é branco.
Então tem resistências e coisas nesse sentido. Mas, no geral, as pessoas são abertas e relacionais. Só que a diferença do Brasil é que no Brasil você está no ponto de ônibus e você começa a conversar com a pessoa do lado e você vai contando a vida e você entra no ônibus, senta do lado e troca o WhatsApp no final. Não sei. Eu lembro, minha avó era bem assim, conversava com todo mundo. Aí às vezes você tá no busão, aí tem aqueles ônibus que tem 2 bancos aqui, aí tem outros 2 bancos que são de frente com o outro, né? Aí de repente você tá conversando com ela aqui, ela conversando, aí daqui a pouco ela olhava pra pessoa da frente, já tava conversando com o mesmo assunto que tava aqui com a pessoa da frente. Então o brasileiro, ele vai fazendo conexões, né? Doido. Aqui já não é tão assim, né? Eles são mais, são abertos, vão ser muito simpáticos, vão ser muito amáveis, no geral, porque a cultura espanhola também é de ser muito direta, eles dizem o que tem que dizer e pronto. Legal. E sem muito... Para o brasileiro, às vezes, parece um pouco grosseiro. No começo você assusta um pouco, depois você entende que é a sua forma de falar, mas eles são não tão relacionais como os brasileiros. Então, para você fazer uma amizade aqui, demora um tempo. Não é simplesmente em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, no primeiro ano da faculdade aqui, eu cheguei em 2018, no final. Em setembro de 2019, entrei na faculdade de teatro. No primeiro ano da faculdade, eu me sentia fora do grupo. Eu estava ali com eles, estava tomando café, mas sentia que não tinha conexão, não rolava, não ia. E aí, a partir do segundo ano para frente, parece que as coisas começaram a mudar, no geral, assim. Então, demora o tempo. E para que você possa falar sobre um assunto que é tão íntimo e tão pessoal como a espiritualidade, a religião, a fé, porque aqui é íntimo, pessoal, você não sai falando sobre isso com qualquer pessoa e em qualquer momento. Então, você precisa construir esse processo. Ainda que, como eu disse, tem ministérios que fazem campanhas na rua, de impacto evangelístico e tudo mais. E Deus se manifesta e fala com as pessoas e etc. Então, não é nem um e nem outro, mas a gente tem que entender os tempos, os momentos e como Deus orienta em cada situação. Às vezes o impacto é a abertura, né? Deixa eu somar aqui na conversa. O André tá falando disso e eu tô me lembrando de Paulo falando, né? Me fiz de judeu com os judeus, me fiz de fraco com os fracos, né? E essa... eu acho que não acho que Paulo não encontrava uma conexão, eu acho que Paulo encontrava intersecções. Tipo assim, quais são os meus grupos de interesse que são iguais aos demais? Porque assim, nós temos muitas diferenças. E o André falou, né? Se eu for começar a falar do evangelho a partir das diferenças, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu tenho que partir do pressuposto de que as pessoas têm pontos em comum. E dá trabalho de encontrar pontos em comum em pessoas, imagino, em outra cultura, em outro lugar, totalmente diferente. Então, assim, é admirável, né, quando alguém, como a história do André, né, missionário, sai, né, aqui do interior do Santo André, né, e arriscar encontrar um ponto em comum, o que o André tem de comum com alguém, né, do sul da Espanha. Então, assim, o evangelho, ele convida a gente para umas reflexões que elas são muito malucas, assim, né? Qual foi... agora é a curiosidade, né? Qual foi o ponto que você mais achou em comum, né? Com as pessoas que tá aí dentro da sua cultura, da bagagem que você trouxe? Qual foi, assim, de longe, o ponto que você mais encontrou de comum para levar o evangelho para as pessoas aí? Eu tenho certeza que não vai ser nem a coxinha, nem o arroz e feijão, nem a feijoada. Não mesmo. A feijoada até dispensa, sabia? Mas a coxinha, se estivesse aqui... Em Portugal tem. Hoje mesmo tem um amigo nosso que foi para Portugal buscar um pessoal no aeroporto, e aí sempre que alguém vai para Portugal, passa em algum supermercado para comprar coxinha. Olha. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, eu acho que o primeiro, assim, de tudo é a arte. É esse interesse em comum, porque eu estando na faculdade de arte e conversando com as pessoas, é o mesmo universo, ainda que seja muito diferente, porque os fundamentos de crença são completamente diferentes, são muito diferentes. Mas a arte é uma coisa que é uma intersecção, né? Você passa por aqui, eu estou passando por aqui, aqui a gente se encontra, então vamos falar sobre isso.
E é uma coisa que é parte da minha vocação, é prazerosa para mim e para as outras pessoas. Então, as amizades, as grandes amizades que eu fiz hoje na Espanha até hoje começaram pelas artes. Agora, um outro aspecto também que me ajudou a me conectar com as pessoas é ser vulnerável com as minhas dificuldades também. E perceber que ajudar as pessoas a perceberem que as dificuldades que elas tinham, eu também tinha. Só que olha o jeito como eu lido com as minhas dificuldades. Então, antes da pandemia começar, só para fazer pequena uma história grande, eu comecei a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Eu digo que quando o mundo entrou naquela loucura da pandemia, eu já estava todo zoado, já tinha começado antes o meu processo, né? E aí foi uma fase muito difícil de ansiedade, de início de depressão, de terapia, de muita oração também, de muita necessidade de apoio das outras pessoas. Depois, mais para frente também, de medicamentos para ajudar a viver e superar todo esse processo, né? Deus foi muito gracioso e muito maravilhoso porque me ajudou a ter suporte e ter recursos. Então, a psicóloga que trabalhava comigo... Ninguém questionou a sua espiritualidade, André? Como assim? Missionário, ansioso? Nossa, como... Não, Talvez irmão, tenham isso aí... questionado, mas não me disseram. Ele só tá longe da família, longe fazendo a obra de Deus e dependendo da boa vontade dos outros irmãos de apoio. Mas por tá que ele tá bem. assim? Tão Não, simples. tranquilo. Tira de letra. Eu sempre procurei também com... Os servos de Deus no campo missionário, eles não têm dores, André. Eles não passam por perrengues. Não, eles são bem resolvidos. Eles não A roupa não envelhece. Tá tudo bem. Tudo de manhã, ótimo. uma nuvem protege do calor, de noite, uma coluna de fogo esquenta. O dinheiro cai na conta automaticamente, sabe? É uma bênção. Eu sempre procurei ser muito vulnerável com o meu grupo de apoio, com as pessoas que... O Lucas sabe, ele tá ali e a gente tá sempre em contato, ele tá no grupo do WhatsApp, recebe as notícias, nunca escondi que que esse processo estava acontecendo. Porque é parte da vida, não cabe na minha cabeça, obviamente, porque eu tô do lado de cá, né? Então, para mim é fácil falar de dentro. Mas eu sei que muitas vezes, olhando do lado de lá, olhando do lado de fora, são essas idealizações que a gente constrói, né? O missionário ele é mais espiritual, ou o pastor, mas não, gente, gente... É a velha romantização, né? A romantização que a gente falou lá do começo que tem que ser desconstruída, né? Exato. Então, eu passo perrengue, eu tenho dificuldade, tenho medo, ansiedade bateu aqui, bateu os 2 pés na porta e entrou. E aí, o meu próprio questionamento com Deus era esse. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Nem eu entendi o que estava acontecendo. Então, por isso, toda essa necessidade de cuidado da saúde mental. E aí entrou a pandemia. Aí, pelo menos, não era só eu que estava ansioso, o mundo inteiro estava com problema. Então, não sei se foi pior ou foi melhor, mas foi uma fase bem difícil. E aí, enfim, estou contando tudo isso porque eu lembro de uma conversa com uma amiga minha, que também estava passando por problemas de saúde mental muito sérios, muito mais sérios que os meus, porque ela tem um histórico ela não é cristã, tem um histórico de tentativas de suicídio algumas vezes, e de ansiedade, depressão, de relacionamento tóxico, mil coisas, mil problemas. E ela falou assim, mas você acredita em Deus, mas você passa pelas mesmas coisas que eu? E aí a resposta mas eu não passo sozinho. Mas olha no que eu me agarro, olha no que eu me seguro. Não é só porque acreditar num Deus me faz sentir melhor. Sim. Porque às vezes a justificativa é essa. Não, as pessoas acreditam em Deus, têm uma religião para que elas se sintam melhor, porque elas são fracas. Só que daí naquela conversa com ela, na medida do que eu pude naquele momento, expliquei para ela que não se trata disso. É uma segurança, é uma esperança, é um fundamento muito maior do que para eu me sentir bem, porque eu não estou me sentindo bem. Só que eu consigo caminhar e olhar para frente e ter perspectiva e ter esperança, etc, etc, etc. Além disso, né? Além disso, apesar disso, realmente, eu tive até... hoje eu recebi uma notícia triste de manhã, né?
acho que você conheceu a irmã Marli, né? Que é muito amiga do Gui, é um amigo nosso em comum aqui. E ela faleceu hoje de manhã, né? Pelo menos eu recebi a notícia, fiquei muito triste, né? E eu comecei a pensar, foi um pouquinho antes da gente começar o podcast aqui, eu fiquei pensando nisso. E aí eu, nessa questão, eu tive uma experiência com ela sobre isso, né? Eu lembro que uma palavra que ela me deu e falou comigo sobre. Passei por um momento de ansiedade na semana, um momento assim, e eu me sentia sozinho, né? Nesse momento, parecia que ninguém estava olhando para mim e era só eu ali no metrô, aquela cena canônica de que todo mundo talvez já passou a chorar no ônibus, né? E aí no domingo, numa oração, ela falou para mim: Jesus te olha, Jesus te vê. E ali eu tive a certeza que eu não estava sozinho naquele momento, e isso veio de encontro ao que você falou agora, né? Eu achei, acho que o momento que Deus ali me resgatou de dentro de mim, me tirou de dentro de mim daquela confusão que a gente fica, em algum momento Y, a gente toma consciência, por ter Deus conosco, a gente tem essa consciência que ainda bem que eu tenho Deus comigo nesse momento, né? Apesar de tudo isso que eu estou passando, a minha esperança está além, nada está perdido, né? Eu vou passar por isso, vou sofrer, ninguém está dizendo que vai ser diferente do que outra pessoa, mas eu tenho uma esperança que vai além disso. É muito bom, muito, muito bom. É o que faz a diferença, né? É o que faz a diferença. E as pessoas, elas percebem essa diferença às vezes elas usam as expressões assim, nossa, porque você transmite uma energia muito positiva, a gente vê que tem uma coisa diferente, eles não sabem colocar em palavras o que a gente sabe que é o Espírito Santo. Mas, enfim, esses são os pontos de contato, né, que a gente tem aqui, que eu já vivenciei até o momento, né, aqui nesses 6 anos. E assim, obviamente, tem essa questão toda relacional. Isso eu acho que você falando dessa questão, né, de que você faz a faculdade, tem seus trabalhos e você entra na sociedade de uma forma e aplica esse evangelismo relacional, e eu diria que até natural, espontâneo, né? Que através dos relacionamentos acontecem. Eu creio que isso é um trabalho de todo cristão, né, independente do país que ele esteja, né? Onde ele está, ele é um exemplo de quem Cristo é. Ele é um representante de Cristo, né? Um pequeno Cristo. E além disso, tem algum outro trabalho que você tem assim, desenvolvido? Eu tô falando isso, mas eu sei, né, rapaziada? Bom, eu vou explicar como funciona o nosso trabalho aqui de uma forma mais prática, né? Porque, como você falou, essas conversas sobre Deus, sobre espiritualidade, elas são espontâneas. Você não planeja. Hoje eu vou tomar um café com um amigo e quando te der meia hora de conversa, eu vou perguntar para ele como ele acredita em Deus, sabe? Não funciona assim, mas você tá... O cara tá falando de futebol e Jesus. Jesus o quê? Jesus é que é com o nome, sabe? Igual o João. Então, o jogador do Palmeiras? Como assim? Então é espontâneo. Agora a gente tem atividades intencionais também que a gente faz sempre nesse mesmo objetivo. Como a gente pode se conectar com as pessoas, como a gente pode servir a cidade, porque o reino de Deus não é só evangelismo e falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a porta de entrada, né? Mas o reino de Deus, ele vai alcançar a vida do ser humano inteiro. É o homem inteiro, a mulher inteira, a alma, o corpo, o espírito, as emoções, as finanças, tudo. Então a gente tem algumas atividades aqui intencionais para fazer conexões com as pessoas e servir a comunidade também. Então, nós somos uma base missionária pequena, a gente está orando por novos missionários, por novos obreiros, porque a seara é grande, de verdade, e os trabalhadores são poucos. Eu acho que isso é muito real, é muito real. São muitas necessidades e quanto mais gente, melhor. E parece que nunca, se você tivesse 1.000 pessoas aqui, ainda ia ser pouco, sabe? Porque o mundo jaz no maligno e as necessidades estão aí. Mas vamos lá. A gente tem aqui alguns eventos na nossa base missionária. Então, um deles é o Only English. Inclusive, daqui 1h30 a gente tem esse evento acontecendo, que basicamente é um clube de conversação em inglês. As pessoas vêm
para jogar jogos de mesa, só que tudo em inglês. E aí o nosso objetivo é, a gente tá aqui junto com as pessoas, a gente vai conhecendo e desse jogo aqui, dessa mesa de jogo, sei lá, jogo de tabuleiro, jogo de mesa, que a gente joga aí, sei lá, enfim. É que aqui são jogos diferentes, né? Daqui surge uma conexão, uma amizade, que você vai tomar café com um dia com essa pessoa, e nessa amizade, nesse processo, você pode evangelizar, você pode convidar ela para ir para uma igreja, e etc. Esse é um evento, a gente tem 2 vezes por mês. Um outro evento que a gente começou são noites de criatividade, porque tem uma orientação de Deus desde a fundação da nossa base, de que nós seríamos uma comunidade de artistas, teríamos uma comunidade de artistas aqui, que trabalham para criar arte, que vai trazer beleza para a sociedade, vai trazer verdade e vai apontar para Deus como o Criador, como o sentido da vida. Então a gente começou a ter noites para que as pessoas venham aqui para criar. Você escreve, então você pode sentar aqui num sofá, numa poltrona e escrever. Você pinta, você toca, você faz teatro, você dança. É um espaço aberto que as pessoas vêm no local que a gente tem aqui, o nosso local de ministério, para que as pessoas possam vir e criar, né? É um ministério que está começando faz pouco tempo. A gente teve um na semana passada, se não me engano, e olha que interessante, não veio uma pessoa de fora, não veio ninguém. E a gente divulgou e tudo mais. E por que eu falo isso? Não é legal que não tenha vindo ninguém, obviamente. Mas esse processo, nós somos estrangeiros, numa cidade espanhola, todos nós somos de fora, a gente ora para que tenhamos espanhóis na nossa base missionária, mas a porcentagem de cristãos evangélicos na Espanha, no geral, é baixíssima, é entre 1% e 2% de cristãos protestantes evangélicos. Então, quase não tem crente no país. Então, isso se reflete, obviamente, em quantos crentes tem nas bases missionárias. Então, não veio ninguém, mas a gente tem uma palavra de Deus e tem uma orientação de Deus, e a gente vai continuar firme, porque foi o que Deus orientou a gente para fazer. E com o tempo, a gente vai ver essa comunidade de artistas crescendo, como o Only English cresceu, porque nas primeiras edições, há 2 anos atrás, tinha pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém. E hoje, isso aqui lota de pessoas. Que legal. Então, o Only English é a noite de criatividade. A gente tem também cafés temáticos, que basicamente a gente abre o nosso espaço para transformar ele numa cafeteria. Que a gente tem temas, ou Natal, a gente já fez de Natal, agora a gente vai fazer um no mês que vem, multicultural. Porque é o nosso objetivo, a gente teve uma orientação de Deus sobre atender os refugiados que tem na cidade. Então a gente não queria fazer alguma coisa, venha se você é um refugiado, porque temos um pato para você. A gente vai fazer um café multicultural, cada um pode trazer alguma coisa do seu país, ou que lembre o seu país, e novamente a gente vai estar com as pessoas, a gente vai criar esse espaço de conexão, de comunidade, de acolhimento, e aí a gente escuta as histórias, e aí a gente... Numa das noites de criatividade, por exemplo, voltando um pouco, chegou um amigo meu com algumas amigas, ele estava super triste aquele dia, porque o pai dele tinha tido um infarto, alguma coisa assim, e aí em vez de eu estar ali criando as minhas coisas, ou eles também, fiquei escutando a história dele, orando por ele chorando, evangelizando a namorada dele, e então tudo isso num evento de artes, né? Legal. Outro projeto também é uma igreja que a gente está plantando aqui, eu faço parte dessa plantação de igreja, chama Comunidade Hogar, que significa comunidade lar, ou casa, né, nesse sentido. A gente tem um ano e meio, mais ou menos, com essa igreja, e é um formato de igreja contextualizado à cultura espanhola. Então, não tem um pastor lá na frente falando e todo mundo sentado nas fileirinhas ou nos bancos atrás. Tem muitas igrejas espanholas que funcionam assim, mas a gente decidiu por um formato de círculo, em que as pessoas podem se ver umas às outras, a gente petisca coisas antes de começar o culto. E acho que um grande diferencial é que na pregação a gente abre espaço para discussão e para conversa. Então, intencionalmente, durante cada pregação, a gente faz 3 perguntas, normalmente, em momentos diferentes, para que as pessoas possam expressar a opinião e a perspectiva delas. Isso é muito importante na cultura espanhola. Eles gostam e meio que precisam
falar e expressar e dizer eu concordo, não concordo, eu não penso assim, eu penso assado, aconteceu isso comigo, não entendi o que você falou e etc. Então, a gente precisa de oração também, porque é um projeto pioneiro, faz pouco tempo. Para uma plantação de igreja, num contexto como o nosso, 2 anos é ser bebê ainda, é ser pequeno. As coisas realmente são de longo prazo aqui. Então, a gente precisa de oração nesse sentido também. E, basicamente, é isso. Como equipe, como Legal. grupo de missionários, são os ministérios que a gente faz. Nós somos, acho que, 6, 7 pessoas hoje. Tem uma missionária que está chegando hoje, inclusive, por isso que o rapaz foi lá buscar em Portugal. E fora isso, a gente tem nossos treinamentos também, né? Então, ano que vem a gente tem a nossa ETED, que é aquele curso que eu falei. A gente tem um seminário para igrejas que a gente também dá. A gente fala sobre diversos temas que têm a ver com a vida cristã. E no começo desse ano, em maio, a gente foi para a Bélgica e para a Alemanha para dar esse seminário. E estamos abertos para dar em qualquer lugar aqui da Europa, né, que seja mais ou menos perto. E basicamente é isso. E no dia a dia, na prática do dia a dia, a gente não fica evangelizando 24 horas por dia, entregando folheto na praça todo dia, 8 horas por dia, porque, numa certa forma, a gente procura ter uma vida normal, ainda que seja muito, muito anormal, uma vida normal. Quem tem filho, leva as crianças para a escola, busca na escola, quem precisa fazer aula de espanhol, faz aula de espanhol. Eu fiz faculdade de teatro, não sei quem vai no Pilates. E assim a gente se envolve na vida da cidade e compartilha o evangelho. A gente tem essa visão muito que o missionário ele vai chegar lá, visão acho que de cruzadas, né? Acho que ele poderia dizer isso. A gente acha que é cruzada evangelística, lá na praça se você fazer isso, talvez aí em casa você sai preso. Não, primeiro você vai precisar de 1000 autorizações e tem que pensar muito bem na maneira de fazer isso, né? Tem iniciativas que são muito, muito produtivas nesse sentido, né? De festivais, assim, eles chamam de festivais, e aí traz cantores, uma palavra e tudo mais, mas é bem diferente, acho que de um formato antigo, né? De um Billy Graham, assim, por exemplo, né? Eu penso assim, né? Até naquela época que eu fui pro Ceará, quando eu falo muito isso, quando eu fui para lá, eu entrei no avião, quando eu fui descer no aeroporto, eu falei assim, agora eu estou no campo missionário. Agora é um ambiente sobrenatural, né? Agora as coisas vão acontecer. E aí, quando eu volto para São Paulo, eu fico, acabou, né? Tipo, aquela coisa, nossa, acabou o ambiente missionário, já era. Aí nessa questão, a gente fica meio até deprimido, né? Quando volta, eu penso assim, mas não precisa acabar. O campo missionário é a minha vida aqui, né? Então, onde eu estiver é um campo missionário. Eu desenvolvi essa mentalidade. E eu acho que é até uma mentalidade que a gente precisa desenvolver, porque senão a gente enxerga o missionário como, por que o cara tá... Como assim? Como faz sentido o cara tá fazendo uma faculdade, por exemplo? Por que ele realmente não está distribuindo folheto 8 horas por dia na praça? Porque ele não está evangelizando. Então, quando a gente entende que o campo missionário, como os lugares onde você vai, a sociedade onde você vai, o que você frequenta, a faculdade, né? Então ali você entende que realmente é um campo também, né? Não tem essa questão de ir para algum lugar para tal, né? Mas você está inserido na sociedade, e aí no seu caso na Espanha. Eu tenho mais 2 perguntas. Eu vou fazer primeiro uma, e a mais importante eu vou deixar para depois. Como a gente te apoia hoje? Hoje, obviamente, você precisa de apoio missionário para poder desenvolver o seu trabalho aí. E como que a gente pode te apoiar hoje? Onde a gente te encontra? Como que a gente descobre se eu quero orar, se eu quero saber mais, se eu quero contribuir? Como que a gente te encontra e fica ligado sobre o que está acontecendo aí em Cáceres? Ótima pergunta. Eu costumo enviar uma vez por mês, quando tudo dá certo, uma vez por mês, um informativo missionário, como se fosse uma carta contando o que eu estou fazendo, como eu estou, como estão as coisas aqui, para deixar as pessoas, como se fosse um jornal, só que uma vez por mês, sobre o mês anterior, para as pessoas saberem o que está acontecendo. E essa
essas informações, qualquer um pode receber, não precisa ser pessoas que me apoiam financeiramente ou que me conheçam intimamente, é aberto para qualquer pessoa que quiser receber. Então, você tem meu contato, o pastor Caleb tem meu contato, e vocês podem fazer essa ponte para quem quiser receber. Eu costumo fazer da forma mais agradável possível, para que as pessoas leiam, não é uma coisa enorme, com 20 páginas que tem que ler e só texto, né? Eu tento deixar de uma forma mais gostosa de ler. Tenho recebido bons feedbacks, inclusive, sabia? De pessoas falando... O último ali tá bem legal mesmo. Porque ninguém gosta de ler coisa chata, né? Então, eu tento deixar de uma forma humana, vulnerável, real, sincera, sobre as coisas que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Para conhecer um pouco mais no detalhe e na continuidade, né? As coisas. Porque, obviamente, nessa conversa aqui, estou falando, sei lá, 50% de tudo que acontece, de tudo que a gente vive aqui, né? Agora, tem um outro aspecto também, que é importante demais, e eu valorizo muito isso, são as pessoas que oram pelo trabalho que a gente faz. Porque quando a gente ora por alguma coisa, a gente pode orar religiosamente, né? Deus abençoa os missionários, amém. Né? Mas a gente pode orar também se importando e tendo o mesmo sentimento que Jesus teve, né? Um coração de serviço que ora. Né? Eu quero colocar diante de Deus realmente esse missionário, essa situação, esse lugar, esse país. E eu gosto dessa figura de adotar alguém em oração, porque você se faz responsável, né? Você adota uma criança e você pega para criar. Você não entrega para o vizinho quando a criança está chorando, né? É seu, o filho é seu. Então, pessoas que queiram me adotar em oração é uma coisa que eu valorizo muito, porque para essa pessoa que de repente Deus vai compartilhar uma palavra que eu estou precisando receber naquele dia, e ela vai me mandar um versículo que vai ser a resposta para os meus problemas aqui, sabe? Então, e coisas que Deus pode fazer através da oração, através da intercessão, que a gente nem vai ficar sabendo, mas livramentos que Deus pode me dar, portas que Deus pode abrir para nós como missionários aqui, através da oração de alguém que eu nem sei que está orando. Se eu souber, é mais legal, mas posso também não saber. O importante é que talvez cada um pensar e colocar diante de Deus isso. Eu devo me envolver em oração? Não simplesmente como vou orar de vez em quando, mas eu vou orar de verdade. Vou orar constantemente, né? Sempre que eu lembrar, sempre que eu puder. Então a oração é muito importante. E uma outra forma mais prática e mais real, mas que está totalmente conectada com as duas primeiras, é finanças, é envolvimento de apoio financeiro. Eu gosto de explicar isso com bastante clareza, porque diferentes movimentos missionários ou agências missionárias funcionam de formas diferentes, né? Então, na Jocum, a orientação que Deus nos deu é que todos nós seríamos voluntários. Então, a Jocum não paga salários para ninguém. Nem os fundadores da Jocum, até a pessoa que chegar amanhã, ninguém recebe salário. A Jocum não arrecada os fundos, os recursos, para espalhar em forma de salário para todo mundo. Então, qual é o nosso formato? Cada missionário levanta a sua equipe de apoio. São pessoas que se comprometem a orar e a ofertar mensalmente. Por que isso é bom? Talvez seria mais estável e mais confortável se eu soubesse que por mês vai vir tanto de salário e pronto. E eu não preciso mandar notícias para ninguém, não preciso levantar a equipe de apoio nem nada. Possa ser mais estável, mas eu acho que é mais produtivo e mais reino de Deus levantar a equipe de apoio, porque você coloca as pessoas diretamente em contato com o que você está fazendo aqui. A pessoa pode, inclusive, se sentir parte do que ela está fazendo, que eu estou fazendo aqui, através da oferta dela. Eu falo que quando eu sento numa mesa de café para tomar café com alguém, todos os meus apoiadores estão sentados naquela mesa também. A gente está conversando com aquela pessoa juntos, porque eu só estou aqui por causa da oferta das pessoas que mandam todo mês. Ou ofertas únicas, espontâneas, esporádicas também. Então, essa é uma terceira forma de apoiar, né? Mas eu costumo dizer, ore a Deus, peça orientação para o Senhor, especificamente para isso, e se Deus te orientar para você contribuir, você faz um compromisso comigo, eu quero ofertar R$10, R$1 milhão. O valor não é o mais importante nessa conta, né? Ainda que
financeiramente falando, as contas chegam todo mês e eu tenho que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, alimentação, transportes, viagens ministeriais, etc, 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 né? O valor financeiro existe, mas a oferta que a pessoa dá é padrão bíblico, é generosidade, é o que cada um pode, sendo com alegria. Então, é uma necessidade desse momento, eu quero colocar isso também com clareza, porque, enfim, tem uma cotação muito diferente do euro para o real, então a maioria dos meus mantenedores é em real, então quando a gente transfere o dinheiro para cá, diminui muito, tem vários mantenedores que com o passar do tempo deixam de ofertar por circunstâncias da vida, então nesse momento estou orando para que Deus envie novos parceiros financeiros para que eu possa me manter aqui e descansando em Deus sem preocupação com dinheiro, né? É uma coisa que assim, as pessoas às vezes têm mas eu vou enviar só R$10 por mês, porque eu não posso, realmente N situações, né? Mas se todo mundo que tiver R$10 enviar R$10, já faz muita diferença, né? Então, se proponha, pode não ser o André, mas pode ser outro missionário que você conheça, que você, se quiser conhecer o André, obviamente, maravilha, mas se propõe a apoiar a causa missionária, né, se propõe a entender. A gente falou esses dias na sala dos jovens era o tema segurando as cordas dos que vão. Então, a gente tem o dever como igreja de você foi enviado, agora a gente tem o dever de cuidar de você enquanto está no campo, né? Seja emocionalmente, tá tudo bem com você, seja orando, seja contribuindo financeiramente também. Então, se envolva ao público, né? Se envolva com a causa missionária, busque entender, busque adotar um missionário em oração, né? Isso é muito importante. Exato. A pergunta que eu ia fazer, tava brincando, não era mais importante. Mas qual alimento aí qual alimento aqui você sente mais falta aí? Nesse choque, é um choque cultural grande, né? No começo. Eu imagino que, acho que a gente tava conversando, calor é muito calor, frio é muito frio. Aqui Sim. Tá quase isso também já tá quase ficando assim. Esses dias eu fui buscar a Grace na estação, tava calor quando eu entrei no carro, quando eu saí tava frio. Dessas coisas. Mas qual do choque cultural? Obviamente, eu acho que o que você pode sentir mais falta talvez seja a família, né? Sim, mas sim, é um peso muito grande, mas alimento, essas coisas culturais, o que você sente mais falta aqui do Brasil? Olha, falando de comida, eu não sentia, eu não acho que eu não valorizava isso, eu não sentia falta quando estava no Brasil. Mas quando você sai e você perde, aí você fala, nossa, se tivesse uma coxinha agora. Coxinha com pastel de feira. Acho que uma das primeiras coisas que eu fiz que eu faço quando volto para o Brasil, eu tento voltar cada 2, 3 anos, coxinha e comer pastel de feira, porque aqui não tem pastel de feira. Coxinha você até consegue comprar em Portugal, mas a gente está 3 horas e meia de distância de carro, não vou para Portugal comprar uma coxinha. Gastar não sei quanto de gasolina para comprar uma coxinha, né? Então, coxinha, pastel de feira, Guaraná tem aqui, só que é mais caro, mas dá para encontrar. Açaí, de vez em quando a gente consegue achar açaí aqui, caríssimo. Mas acho que coxinha e pastel de feira é as coisas que mais sinto falta. Caramba, não é nada muito complexo aqui, né? Se você no ragazzo aqui, você pega por R$2 uma coxinha, nem sei quanto tá. Nossa, pastel de feira, uns R$15. Rapaz. Se fizesse isso aqui, meu Deus do céu. Já pensou, se dá uma vontade de comer uma coxinha, você vai lá até Portugal buscar uma coxinha, o relatório de missões. Faltou dinheiro para aluguel. Porque eu gastei o dinheiro na viagem, eu vou comprar uma coxinha. E as coxinhas lá são desse tamanho, que assim, nossa, rapaz. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, pessoal. Eu vejo, realmente, como eu falei, vamos buscar conhecer a causa missionária, né? Se for o André, se for outra pessoa, na igreja também tem o Nenex. Com certeza você deve conhecer algum missionário aí que você pode apoiar, pode buscar conhecer, contribuir. A gente fala das 3 formas, né? Orando, estando perto e contribuindo financeiramente também. Então, como a gente falou, o valor às vezes
claro que importa, mas nem sempre é o mais importante, né? Tipo, de você fazer assim, mas eu tenho pouco, consigo R$10 por mês, que seja R$10 por mês, comece com 10, mas se envolva, né, na obra missionária. Eu gosto muito de pensar a igreja da forma mundial que ela é. A gente fala no curso de teologia, igreja católica, né? Não no sentido de católica apostólica romana, mas católica no sentido de que ela é mundial e Deus está fazendo coisas em todo o mundo e a gente tem que estar envolvido, sim, na obra missionária. Então, eu agradeço aí ao André por estar com a gente e considerações finais aí que você quiser deixar para a gente ouvir. Prazer demais. Eu poderia continuar falando sobre essas coisas e sobre experiências e sobre missões no geral por muito tempo, porque é o que eu vivo aqui o tempo inteiro, né? Mas o tempo é reduzido. Então, mas eu estou aberto para pessoas que queiram entrar em contato comigo, mandar um áudio no WhatsApp, escrever, etc. Eu tenho prazer de verdade de conversar e falar sobre isso, tirar dúvidas e pode ser a pergunta mais boba, sabe? Inclusive, estava no Instagram esses dias postando coisas sobre os bastidores da obra missionária, né? Coisas que a gente acha que não acontece, mas que acontece. Por exemplo, tem uma pia cheia de louça para lavar e é parte da obra missionária, porque se eu não Isso lavar, a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, mas é parte da vida, né? Então, para mostrar para o pessoal também o dia a dia, né? Como as coisas funcionam a vida como ela é, na prática, né? Com o bom e com o ruim. Então, com isso eu quero dizer que estou disponível para quem quiser saber mais, quem quiser receber os informativos missionários pode falar com o pastor ou com o Lucas, eles fazem a ponte para a gente trocar esses contatos. E orem por mim, orem por nós, orem pela Espanha, orem por Cáceres, orem pelos cacerenhos, pelos espanhóis, porque são pessoas com sede de Deus, mas às vezes tateando no escuro. E a gente está aqui para tentar ser luz e compartilhar o evangelho de uma forma que eles entendam, que seja aplicada, contextualizada, e dependemos de Deus para isso e das orações de quem está do lado de lá, do outro lado do oceano. Amém. Mais do que o apelo do Lucas, né? Falando sobre contribuição, a gente precisa, às vezes eu arrisco até um pouco mais longe, né? Às vezes você certamente tem aí um streaming, né? Tem a Netflix, tem um monte de coisa aí que às vezes serve para o nosso conforto e às vezes pouco a gente investe em missões, né? Então, assim, agir na causa missionária às vezes é cortar na carne, né? Então, que a gente faça realmente essa reflexão, né? Como eu brinco com o Júnior, né, de vez em quando, é a pizza do mês, né? Mas é o sustento do missionário, que às vezes está lá do outro lado, precisa, né? Então, às vezes a gente... o Lucas gosta desse exemplo, né, da igreja sedentária, né? A igreja que ela é muitas vezes confortável, né? Ela tem tudo, né? Ao seu redor. E às vezes a gente se esquece do missionário que está lá do outro lado, né? Abriu mão da sua vida, abriu mão do convívio da sua família para estar lá, né? Levando o evangelho, sendo aquilo que Jesus pediu, né? Uma testemunha, né? Contando as suas experiências para outro povo, para outro contexto, né? Pessoas que ele nem conhece, né? Mas a fim de que essas pessoas encontrem a salvação. Então, ore pelo André, ore pela Espanha. É mais do que isso, né? Invista, né? Seja realmente um colaborador da causa missionária, né? Como o Lucas disse, se não for o André, que seja, né, outras causas missionárias, mas assim, estamos realmente engajados, né? Precisamos estar engajados na propagação do evangelho, né? Seja na praça, como o Lucas falou ao longo do nosso episódio, seja na Espanha com o André, seja com o Nenex, nos hospitais, enfim, o evangelho precisa ser anunciado, né? Se a gente não pregar, como as pessoas vão crer, né? Se nós não enviarmos, não mantermos o André, não mantermos as causas missionárias, como as pessoas vão chegar ao conhecimento de Cristo? Então, que a gente realmente tenha esse episódio aqui como um grande desafio, né, para nós, de mais do que sustentar, também orar, né, pela causa missionária. Obrigado, André, pelo papo, pela conversa. Mais uma vez eu peço perdão aí pelas ausências durante o nosso episódio. Tivemos problemas técnicos com a internet pastoral. Estamos trabalhando para reajustes, né? Hoje eu estava, como diz o Lucas, com a internet do laptop da Xuxa, mas funcionou, né? Obrigado aí. O nosso editor, que é muito bom, ele é sempre muito tem um olhar muito clínico. Ele sempre deixa as redes sociais da igreja em algum lugar.
vai colocar o arroba do André, vai colocar aí o material para você, o jeito certo para você achar o André nas redes sociais, para você manter contato com ele, né? E a gente também ir ampliando essa rede de apoio para esse missionário que tá nativa, tá pregando o evangelho lá na Espanha. Certo? Obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Valeu por mais uma aí. Tamo junto. Muito obrigado. Agradeço também o André que disponibilizou esse horário aí para estar com a gente. Já também reforço, sei que o André vem aí de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos mais ou menos. Quando você vem, já vem na nossa igreja, vem na IBPN tomar aquele café da manhã. Veio da outra vez, eu tava chegando na IBPN também, né? Toda vez que ele chegou, veio, né? Mas venha de novo, a gente vai tomar mais um café aí, conversar bastante. Deus abençoe, mano. Muito obrigado. Que isso, valeu, gente, pelo espaço e tomar o café e depois ir logo para a EBD, né? É isso aí. 15 minutos. Ó, esse café DBD está famoso na Espanha também. Está achando o quê? Estamos ganhando o mundo. Obrigado, André, mais uma vez, viu, pela parceria e pelo papo. Que isso, Deus abençoe vocês. Até a próxima, gente. Até a próxima. É isso aí. Deus te abençoe. Você que ficou com a gente até o final, vê os outros episódios. A gente se vê no próximo Além dos Bancos. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.